7 em ponto, hora de Abner Luiz por aqui. Bom dia, Abner. Tenho medo de cobra. Bom dia para você. Eu acho que eu não ia... Essas recomendações que você falou, eu ia sair correndo. Deixa a cobra lá para ela, a casa pode ficar com ela. Eu já pisei numa cobra, sabia? Numa cobra coral. Só, a minha sorte é que ela estava esticada, entendeu? Sim. E aí, a informação que eu tive é que quando ela está esticada, ela não dá o bote. Se ela estiver enroladinha e tal, aí tu pisar... ela dá o bote. Ela dá o bote. Mas um sobrevivente, então. É, um sobrevivente quando moleque ainda, no sítio, aquela coisa toda. Sim, claro. Mas, graças a Deus, nunca mais tive encontro. Bom. Então, tive encontro com uma. Fica aí as recomendações e Abner Luiz também a cultura, ensinando que se a cobra coral estiver esticada e você pisar, tá tudo certo. A gente tem que estar inserido no contexto do que o jornal está apresentando. Certo. A gente conta nossas experiências também, né? É isso, Afinal tá aí, uma pessoa que sobreviveu a uma cobra coral. E olha, bom dia para você. Bom dia. Bom dia para quem está em casa se preparando para ir para o trabalho, para ir para a escola. Obrigado por estar na nossa audiência, na nossa companhia sempre. Bem, gente, vamos falar de esporte então. Olha, além da Série A do Brasileirão, o Remo, como todo mundo sabe, tem outros compromissos, como o Campeonato Paraense, né? E por isso tem reforçado o elenco. O mais novo contratado do Leão Azul é o meio-campista Patrick. Ele foi apresentado pelo Clube do Remo. Vamos acompanhar. O novo Patrick foi apresentado no Clube do Remo. O meia de 33 anos é mais uma novidade do Leão para a temporada de 2026. O Remo está nessa crescente, subiu 2 acessos seguidos. E ano passado eu tive a oportunidade de enfrentá-los aqui, sofrer um pouco, né? Nesse estádio aqui do Baianão aqui. Sabe um pouquinho como é a atmosfera, e tendo a torcida agora a favor é melhor ainda. Acho que é como eu disse, cara, o desafio é um desafio para quem gosta da profissão, é um grande desafio, e o Clube do Remo quis contar comigo, então eu me coloquei à disposição também para poder representar o clube, e estou aqui para entregar o máximo possível para que a gente consiga nossos objetivos na temporada. No último domingo, na disputa da Supercopa Grão-Pará, Patrick esteve apenas na torcida. Agora, regularizado no BID, o jogador já vive a expectativa de finalmente estrear pelo Clube do Remo diante do Fenômeno Azul. A expectativa é a melhor possível, né? A gente fez uma grande pré-temporada, está se preparando muito bem. E eu estou ansioso para poder sentir essa atmosfera, representar o Remo e fazer grandes feitos aqui com a camisa do clube. Patrick tem passagens por clubes como Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro e por último esteve no Atlético Paranaense. O meia chega ao Remo por empréstimo do Santos e por onde passou, costumou deixar a sua marca. Nas comemorações, um gesto que representa um personagem da Marvel, o Pantera Negra. Agora é esperar que o Patrick possa repetir esse gesto com a camisa azulina. Se Deus quiser, vou me preparar bastante para ajudar meus companheiros, né, de qualquer forma, com gols, com assistência, ajudar o clube. Então, eu vou dar meu melhor e se sair o gol, com certeza vai ter a comemoração do Pantera Negra. Muito bem, Patrick, que estava no Atlético Paranaense, subiu com o Atlético ano passado da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Remo, mas preferiu trocar de cor, trocar de camisa e defender o Clube do Remo na temporada. É um jogador experiente, acostumadaço na Série A do Campeonato Brasileiro. A Série B, para ele no passado, acabou sendo uma novidade. Não recordo, tá? Peço perdão a todos, se ele fez Série B pelo Santos, quando o Santos esteve no ano passado, no ano retrasado, na Série B do Campeonato Brasileiro, já que ele pertence ao Santos, mas possivelmente fez sim. Enfim, ele está acostumado a times de Série A, a camisas grandes, a torcidas grandes, a cobrança, e não vai ser diferente. Vamos saber a adaptação desse atleta, né? Que pela primeira vez joga no norte do país, mas o futebol é só um. E vamos torcer aí para que o Patrick vá bem. Seja bem-vindo a Belém do Pará, Pantera. Não tem Pantera na Amazônia, né? Não. Mas tem sim, tá ele aí, ó, o Patrick. Agora tem. Agora tem, né? O Pantera, olha, outro jogador que chegou ao Remo foi Leonel Pico. O volante argentino é uma das principais contratações do Remo para reforçar o meio-campo do Leão Azul. Esse jogador tem uma história muito interessante, tá? Ele tem 27 anos, o Remo comprou esse atleta
pelo valor de US$ 1.800.000. Nossa. Pela primeira vez na história do futebol paraense de mais de 100 anos, um clube do Pará compra um jogador por mais de US$ 1 milhão, né? Isso não quer dizer que o Remo depositou ontem US$ 1.800.000, né? Há um parcelamento, uma negociação, tudo direitinho, que o Remo pretende cumprir. Olha, o Zé Wellison, tá? Anote esse nome, volante também. O Remo está montando assim um time de volantes. Eu acho que vai ser o time que mais vai se proteger nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Ele estava no Fortaleza, na Série A, na temporada passada. Já, a informação que tenho é que ontem à tarde ele já se hospedou num hotel aqui em Belém do Pará e hoje já deverá estar com o grupo no Baenão seguindo treinamentos. Na minha segunda participação, eu vou anunciar mais um jogador também contratado que chega hoje. Mas por que só na tua volta, Abner? Porque eu não decorei o nome do homem, é mais um estrangeiro. Só sei que é um lateral esquerdo e ele também vem da Argentina. E o Vidas pode até me ajudar aí, Vidas, dando uma pesquisadinha. Ele chega hoje exatamente às 10h40. Ele saiu 5h30 da manhã de Buenos Aires, gostou? Foi até Guarulhos, São Paulo, e de Guarulhos ele está vindo para Belém do Pará porque eu tive acesso ao bilhete de passagem dele, e aí Está sabendo tudo. É essa a rotina de viagem, que ele faça uma boa viagem, chegue em Belém, aí por volta das 10h40. Diga, meu diretor. Ah, sim, é o Brian Cufré. Eu acho que é isso, Brian Cufré. Você pode pesquisar, inclusive, aí, já conheceu o jogador, você que é torcedor do Clube do Remo. Diz que é muito bom jogador. Então, chega hoje mais uma contratação para o Clube do Remo. Ok? Ok. Vamos seguir agora com o Paysandu? Só mais um servicinho? O Fala. Remo joga sábado, tá? E daqui a pouco a gente fala sobre isso. À tarde, no Mangueirão, os ingressos já estão à disposição do torcedor. Vamos falar do Papão? Vamos. Eu sinto assim, que quando digo vamos falar do Papão, você fica mais... É porque o Paysandu está ainda tentando se recuperar, então a gente tem que entrar no clima de recuperação também. Você fica mais leve, entendeu? Sim. Mas é só para criar confusão na cabeça de vocês que me param na rua semanalmente para perguntar qual é o time da Fábia, né? Aí uma hora eu digo que é Remo, agora eu estou dizendo que ela está mais sorridente quando eu falo do Papão. Mas eu digo que eu sou Cametá, viu? Cametá, exatamente. Eu sou uma torcedora de Cametá. É isso, povo de Cametá. Aí, ó, uma torcedora ilustre. Olha, o Paysandu estreia neste domingo e o time vem treinando há pouco mais de um mês para a estreia na temporada 2026. E o lateral direito, Matheus Capixaba, contou um pouco para a gente sobre essa preparação e as expectativas, né, para o jogo de estreia nesse domingo no Estádio do Papão, na Curuzu. A gente está se preparando o mais forte possível para, quando chegar a oportunidade, estar bem preparado. E a importância da gente estar bem concentrado aqui com a gente da base é muito bom, né? Porque a gente se alimenta, tem concentração, fica bem concentrado, se desliga um pouco do mundo exterior, para a gente ficar bem concentrado. A gente tem uma estreia agora, uma estreia muito importante. A gente sabe da importância dessa estreia e a gente está se preparando o mais forte possível para estar bem preparado, para estrear bem. A gente sabe, né, da importância da torcida estar presente aqui com nós. A gente está com a cabeça fria, né? Mas tem um friozinho na barriga, sim. Mas o importante é lá dentro de campo, trazer a vitória para eles. E, se Deus permitir, a gente sair com essa vitória para a alegria da torcida bicolor. E ainda falando de jogador no Paysandu, gente, a última notícia, né? Não é tão nova, mas vale recordar, foi a renovação de contrato do zagueiro Quintana, que por mais uma temporada vai vestir a camisa do Paysandu. Quintana, inclusive, para renovar com o Paysandu, ele acabou abrindo mão e liberando alguns débitos que existia da administração anterior, fez lá um bem bolado, e ele é um jogador de muito carinho por parte da direção, e só aumentou esse laço, né, a partir do momento que é um jogador que não foi para a justiça, um jogador que não reclama, trabalhou o ano inteirinho, mesmo tendo menos oportunidades na Série B do Campeonato Brasileiro, e aí foi uma predileção do técnico da época, mas o jogador está confirmado, contrato renovado, e eu interpreto como uma boa ação
do Paysandu ter esse jogador na Série C do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Estadual, que ele já participou, já jogou também. Ou seja, conhece o clube, está adaptado à cidade. Tenho certeza que vou chamar, inclusive, de um grande reforço, já que a expectativa era que o jogador nem ficasse no Paysandu para essa temporada. A estreia será no domingo, vou mostrar a tabela daqui a pouquinho. É esperado um bom público, que o torcedor bicolor comece a temporada junto do Papão para empurrá-lo aí para bons resultados nessa temporada 2026. E existe uma expectativa, sim, nos bastidores, tá? Que nos próximos dias o Paysandu anuncie mais uma contratação de um jogador que podemos chamar assim de uma cereja do bolo para esse primeiro momento da temporada do Campeonato Paraense. E a diretoria também tem afirmado que tem feito isso com muita responsabilidade, as escolhas com muita responsabilidade, para poder fazer aquilo que consegue cumprir, diferente do que a gente viu nos últimos tempos e que trouxe o Paysandu nessa condição do rebaixamento do ano passado e algumas dívidas que o clube ainda soma, né, para revelar para o torcedor. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar com o presidente do Paysandu, no segundo momento que a gente participar aqui. Ele foi convidado, estará ao vivo e vai abrir a temporada aqui no Bom Dia Pará, falando para a gente a respeito do Paysandu. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a tabela do Parazão que começa nesse final de semana? Vamos lá? Colocar na tela para a gente. Muito bem, gente. Vamos saber qual é o jogo que a Fábia vai escolher para assistir, né? Olha, o Remo estreia com o Bragantino no sábado, no Mangueirão, e a gente torce que o gramado esteja bem legal já bem melhor para esse jogo. Depois o gramado do Mangueirão vai dar uma descansada, né? Porque o Remo que tem mandado os jogos lá, ele vai acabar depois saindo para jogar fora de casa, vai estrear no Brasileirão da Série A na próxima quarta-feira fora de casa também, tem uma passadinha por Santarém depois no dia 31, se esse jogo realmente for confirmado para Santarém, porque o gramado não está nada legal por lá ainda, né? Aí, porque foi plantado, tá? Então, ainda não, a grama ainda não deu aquela sustância, podemos dizer assim. O Águia estreia dentro de casa, lá em Marabá, enfrenta o Santa Rosa, ok? O Cametá, time da Fábia, né? Ou o segundo time da Fábia, que o outro eu sei qual é, mas eu não revelo. Recebe o Castanhal lá no Parque do Bacurau, né? Que é o salão de visita da Fábia lá em Cametá. O Papão, como eu disse há pouco, estreia na Curuzu, no seu estádio, onde gosta de jogar, para receber o seu torcedor para a nova temporada, contra o São Raimundo, que vem lá de Santarém, trazendo aí um surubim na bagagem, né? Maravilha. E um acarizão gostoso. Você conhece o acari, né? Conheço, claro. Muito bem. O que é o piracuí? É uma farinha de quê? É uma farinha de peixe. E qual é o peixe? Piracuí, não é? Não, o peixe é o acari, mana. Ah, Oh, tá, meu Deus. o acari, verdade. É a farinha do tu tá me peixe acari. confundindo, Abner. Ali, o São Francisco, lá em Santarém, recebe o Capitão Poço, legal? E esse jogo vai ocorrer em Belterra. Agora, eu não sei como, mas eu vou falar sobre isso já já. E na quarta-feira, só, o que a Tuna vai estrear, também fora de casa, contra o Amazônia, também lá em Belterra. Gente, Belterra é maravilhosa, Santarém a gente adora, eu adoro ir a Santarém, não tem coisa melhor. A gente chega aqui em Santarém com 70 quilos e retorna com 200, porque Exatamente não tem uma culinária, né? Chega a dar água na boca. E ainda volta queimado do sol, porque aproveita muito as praias. Exato, um ventinho no fim de tarde ali na orla, é maravilhoso. Mas, gente, eu fico me perguntando como vai ter jogo lá em Belterra, porque as imagens que a gente tem do estádio em Belterra é só um campo de futebol cercado por um alambrado, um muro com alambrado ali, né, de metal, sem qualquer estrutura para jogo de futebol profissional. Tem que ter laudo, tem que ter um monte de coisa, né? E a gente só vê algumas árvores lateralmente, mas nada, pela foto que a gente tem dos últimos 5 dias, 6 dias, 7 dias. Esse jogo vai ser na terça-feira. É o primeiro e a Tuna joga na quarta-feira lá. E esse é o único estádio disponível, por exemplo, para o dia 31, para o Remo enfrentar uma equipe santarena também lá. Então fica essa curiosidade,
Tá? O estádio do São Raimundo recebeu uma verba de mais de R$1 milhão, através da Federação Paranense de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol, vindo da CBF, só que esse plantio da grama, ele aconteceu, mas ainda as fotos também de lá, é coisa para o gramado estar pronto daqui a 2, 3 meses, por exemplo. E a gente sabe que em Santarém chove pouco, né? O clima lá é de muito sol, tudinho, tem que ter uma boa irrigação, tem várias situações aí. Então, eu fico com esse ponto de interrogação e curioso, ao mesmo tempo, para saber... Não, interrogação não, que o jogo está marcado e vai acontecer. Sim. Né? Mas fica com a exclamação... De que forma vai ser isso? De que forma e o que vai ser apresentado. Eu duvido muito que Remo e Paysandu joguem lá. Eu duvido muito. Mas vamos torcer também que o gramado pegue rápido, que a coisa aconteça. Só lembrando, gente, pelo amor de Deus, não interprete errado. Não quero que não tenha o jogo e tudo mais. Só que a estrutura a ser montada ainda não aconteceu por lá. Deve ter uma boa vontade da Prefeitura de Belterra, a Prefeitura de Santarém pode estar ajudando, os clubes todos lá, com o empresariado local, mas é necessário ter um lugar bacana para poder fazer esse jogo, não é isso, E é Fábio? importante que esses jogos ocorram lá, né? Porque a gente envolve também a região oeste do estado. No passado, eu lembro que os times tiveram que vir para cá, o São Francisco, se não me engano, Não, né? todos eles. Tiveram que vir para cá para Já treinar tem, aqui. amiga, uns 3 ou 4 temporadas que é os desse times de jeito. Santarém não pertencem mais lá. Eles são montados aqui, treinam aqui, jogam aqui. Então, é muito importante que haja estrutura no oeste do estado para receber esses jogos do Parazão. A gente fica nessa expectativa, claro, sempre na torcida para que tudo dê certo, corra bem, que esses jogos de fato ocorram dentro da estrutura necessária, até para o suporte e segurança dos jogadores e das próprias torcidas. E tu sabes quantas equipes tem no Campeonato Paraense Santarena? 3, amiga. Né? A gente tem Remo, Paysandu e Tuna, vamos chamar assim os 3 da capital. Tem o Santa Rosa, que é de Coraci, mas não tem essa identidade em Coraci desde que ele foi vendido. Então, ele joga também no interior do estado. Então, Belém tem 3, Santarém também tem 3 equipes no campeonato. E tudo isso está acontecendo porque o estádio, que é um bonito estádio, grande estádio, com público de 10 mil, 12 mil pessoas, ainda passa por obras para uma reforma, para ficar um estádio do tamanho que Santarém merece, na qualidade que Santarém merece. Exatamente. Então, aí deram essa questão financeira para um estádio menor, para organizar tudinho, mas não tem tempo hábil, pelo menos para essas primeiras 2, 3 rodadas. Aí, se as equipes de Santarém elas não passarem da primeira fase na competição, aí o investimento, né, não vai ser tão usado, porque eles não vão estar na próxima fase. É um tiro curto. O calendário é bem curto, o campeonato deu uma diminuída de datas. Boa sorte aí para todo mundo, então, que vai estrear em mais um campeonato paraense, o nosso estadual. Lembrando que no dia 8 de fevereiro está marcado o encontro entre 2 irmãos que se adoram e se amam. De um lado, o Clube do Remo ou o Paysandu, e do outro lado, o Paysandu ou o Clube do Remo, para não ter nenhum tipo aí dos torcedores. Repare, gente, dia 8 de fevereiro, coloca aí na tua agenda. A gente sempre faz aqui inserções animadas, né? Brincando um pouco entre a gente, com você que está em casa nos acompanhando. Eu gosto de fazer o jornalismo assim. Mas uma notícia como essa que nós vamos dar agora é uma notícia que machuca, entristece e dá aquele vazio, né? Quando vai estrear o campeonato, a gente fala sempre de esporte é saúde, esporte é vida, mas morreu no estado do Tocantins o técnico do Sub-20 do Águia, Ronan Tieser. Ele estava internado há uma semana depois do acidente com o ônibus da delegação do Águia, na BR-153, no interior do estado vizinho. Vamos acompanhar. Ronan Tieser Rodrigues da Silva, de 44 anos, teve a morte encefálica confirmada uma semana após internação aqui no Hospital Regional de Gurupi. Ele era a vítima em estado mais grave entre as 4 internadas aqui. As demais tiveram alta médica ao longo dos dias seguintes ao acidente, mas o técnico da equipe lutava pela vida na UTI. O acidente com o ônibus onde viajava a delegação Sub-20 do Águia de Marabá foi no começo da noite do último dia 15, no trecho da BR-153,
perto de Santa Rita, região centro-sul do Tocantins. O veículo se chocou na traseira de um caminhão boiadeiro que estava parado na pista. A equipe vinha do interior de São Paulo, onde havia participado da Copinha, um torneio juniores, e voltava para Marabá. No momento da batida, o preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, foi atingido pelas ferragens, morreu no local. O treinador, o supervisor técnico e um terceiro membro da comissão técnica, mais o filho dele, de 11 anos, foram socorridos pelos bombeiros, trazidos de ambulância aqui para o Hospital Regional de Gurupi. A família de Tiezé autorizou a doação dos órgãos. A partir da captação, esses órgãos poderão ajudar até 8 pacientes que estão na fila de espera por transplante. O hospital terá um prazo de até 72 horas com o corpo do técnico por aqui para esse procedimento de captação. Na segunda-feira, o corpo deve seguir para velório e enterro em Marabá. O funeral de Tiezé será no salão paroquial da Igreja São Félix, em frente ao estádio Zinho Oliveira. Obrigado. Olha, gente, essa situação aí, quando ocorreu o acidente, nós tivemos a perda do preparador físico. Interessante é que os dois parceiros de trabalho, né? O técnico e o preparador físico. Mas o que acontece nas delegações de futebol, Fábio? Em ônibus, em viagem de ônibus ou deslocamento do hotel para o estádio, é sempre assim, na frente vai a comissão técnica, do meio para trás vão os jogadores, né, e tudo mais. Sim. Então é sempre assim, vai diretoria e comissão técnica na frente, o ônibus bate de frente, e aí tanto o treinador quanto o preparador físico acabaram perdendo a vida. O preparador físico no ato, né, quando ocorreu, e aí a gente tem, e o treinador, ele ficou hospitalizado, só que ele bateu a cabeça muito forte, Fábio, muito forte. E aí ele já estava sem o Tiezé, no caso, aí na imagem, um treinador de muita verve, né? Um treinador assim, parceiro dos seus jogadores e tudo mais. A imagem de como ficou o ônibus após o acidente. E foi um acidente por imprudência, né, gente? Isso que revolta mais, porque o motorista do ônibus, todos os passageiros estavam certinhos, seguindo ali seu trajeto, já na expectativa de chegar logo em Marabá. Um caminhão no meio do caminho, sem sinalização, parado. Infelizmente, à noite, estradas aí escuras, é difícil de ver, o motorista não conseguiu desviar a tempo, esse acidente aconteceu. A gente deseja que nossos sentimentos, e Abner, não posso deixar de comentar, que nossos telespectadores sempre participam com a gente, então tem muitas mensagens chegando nesse momento no nosso WhatsApp de sentimentos dos familiares. Vou citar aqui, por exemplo, o João, que é de Marabá, desejando sentimentos. A Josiane também acabou de mandar mensagem lamentando a morte do treinador, desejando sentimentos aos familiares. E a gente vive também esse luto, essa perda, e deseja muita força à família. A família que, inclusive, optou pela doação de órgãos, teve aí também um ato de muita força e bravura nesse momento. E o que acontece? Só para terminar. Então, os médicos estavam trabalhando ali para ver se ele retornava. E o que se percebeu no final? É que ele estava sem funções neurológicas. Não respondia mais, né? O cérebro ele já não respondia. Sim. Então, aí chega aquele momento que é o momento mais dramático, né? Do sentimento ruim, que é começar a desligar os aparelhos, aquela coisa toda. E, infelizmente, ontem, no meio da tarde, a gente teve essa triste informação. Muita força para os familiares, muita força também para os atletas, né? Do Sub-20, aí do Águia de Marabá, que tenho certeza que o Águia vai fazer um investimento na área da psicologia, né, para conversar com essa garotada, fundamental, para tentar assimilar essa perda aí. Então, nosso abraço carinhoso aos familiares, à torcida do Águia de Marabá e esses meninos que estão em busca da carreira e que viveram essa experiência, que ganharam essa oportunidade de continuar lutando, né? Oportunidade essa que os dois profissionais acabaram não tendo, e aqui a gente se junta à dor dos familiares e amigos. Daqui a pouquinho, gente, eu retorno com o esporte aqui no Bom Dia e a gente vai conversar com o novo sim, presidente do Paysandu, que vai estar aqui com a gente
para falar da expectativa para essa temporada, do que foi feito até então e que possivelmente poderá ser feito ainda nessa temporada. Então, não sai daí e continua acompanhando a gente. Tá bom, Fábio? Combinado, Abner. Até já. Valeu. Oito e 11, Abner por aqui. Vamos Olha, lá. trabalhando nessa segunda-feira, Abner Luiz. Até o finalzinho do jornal, podemos dizer isso? Sexta-feira hoje, Abner. Hoje é sexta? É. Não é segunda? Não. Desculpa, gente. Sexta-feira. Não assusta a galera que está querendo curtir o final de semana. Olha, gente, vamos lá, vamos para o segundo momento nosso. Rapaz, a gente se diverte, né? Ganha bem e se diverte. Vou te dizer um negócio desse. Olha, o Bruno Amâncio, gente, o nosso repórter, ele conversou com o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, que falou aí sobre as expectativas para a temporada 2026, além, é claro, das contratações do time azulino. Bora conferir. Olá pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui ao lado do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, que vai tirar algumas dúvidas sobre a temporada de 2026 do Remo, que já começou com um título. Isso é muito importante, começar com o pé direito. O Remo que já entra numa temporada tendo o Campeonato Paraense, já pensa também no Brasileirão da Série A, que não tem como não pensar, porque é um jogo atrás do outro. Como é que está essa questão de logística, de pensamento, de elenco? Se existe um número que vocês querem atingir de 40 atletas para esse início de temporada, pelo menos, para poder suportar tantos jogos que o Remo vai ter, porque não são só essas duas competições, vem Copa Norte, vem Copa do Brasil mais para frente. Como é que está esse planejamento? Mesmo com um elenco robusto que a gente entenda que tenha que ter durante a temporada, a gente pensa em menos do que esse número que você falou, bem menos do que 40 jogadores. A gente acredita ali com uns 33, 34 jogadores, talvez que seria o ideal. A gente ainda está analisando. E a questão da logística, a gente vai dar sempre como preferência a competição da Série A do Campeonato Brasileiro e vamos ajustando da maneira que interessa para o Remo e esportivamente para o Remo. Mas deixar claro que a nossa, não preferência, mas a nossa questão central é analisar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo vai jogar em estádios onde as estruturas são boas, gramados são bons, alguns ali o gramado natural, outro sintético, mas enfim, independentemente disso, vai estar procurando jogar em lugares em que o piso é de extrema importância. A gente teve essa situação no Mangueirão, que já foi prometido uma melhora no gramado, onde o Remo deve mandar a maioria dos jogos, só que o Campeonato Paraense também tem uma situação atípica, né? Por exemplo, tem um jogo contra o São Francisco, marcado para Belterra, em um estádio desconhecido para muita gente. Como é que o Remo vai se comportar em relação, principalmente no campeonato estadual, onde o gramado, por muito tempo, se tornou um assunto preocupante para as equipes? Como é que o Remo vai se comportar, principalmente nesse primeiro jogo fora de casa no Campeonato Paraense, lá em Belterra? O Remo vai para lá, já fez um pedido para a federação para que esse jogo seja em outro lugar. Como é que estão essas conversas? A gente também entende as deficiências e os problemas locais em relação a ter um gramado bom. Gramado bom é caro, a gente sabe quanto custa aqui no Baianão aqui para fazer essa manutenção. Então a gente vai se adequar também dentro da realidade do estado, da realidade do estádio que a gente vai participar o jogo e do gramado. Agora, claro, a gente vai fazer no Campeonato Paraense mesclar com alguns outros jogadores. Nós não vamos poder jogar com todos os jogadores, talvez, de uma equipe principal, até por razões óbvias de você ter que poupar jogadores dessa magnitude em relação ao problema. Falando novamente sobre contratações, alguns nomes estão sendo especulados na imprensa, mas a questão do Remo comprar jogador, Remo contratar jogadores livres no mercado. Você já tinha dado uma entrevista falando sobre o Remo buscar sempre não gastar em contratações na aquisição desse atleta, mas isso em algum momento vai acabar acontecendo porque é uma realidade diferente para o clube do Remo. Como é que tem sido essa conversa interna para o Remo estar no mercado e conseguir atrair esses atletas? Bem, desde o primeiro momento eu havia dito e falado
que nós não iríamos fazer aquisição de atletas, porque nós iríamos enquadrar dentro desse mesmo ano a parte orçamentária. Enfim, mas num determinado momento a diretoria entendeu que deveria fazer essa aquisição, deveria fazer esse esforço. É sempre bem-vindo, a gente sempre dá musculatura ao elenco, eu sempre falo isso. E em um jogador ou dois, mas um jogador principalmente, a gente está fazendo esse esforço. De fato, a gente está fazendo a mais do que a gente entendia que era o começo da temporada. Quando eu falo começo do planejamento, a gente, de fato, a gente achava que não iria fazer esse nível de investimento, mas entendeu pela qualidade do jogador, também pelo pedido do treinador, a gente entendeu que era uma boa hora para a gente fazer esse investimento. Agora, falando do Campeonato Brasileiro da Série A, em relação aos adversários do Clube do Remo, para que o torcedor possa entender a realidade que está acontecendo no Brasil, né? A gente vê o Palmeiras iniciando uma temporada perdendo de goleada para o Novo Horizontino. A gente vê um Flamengo com dificuldades, que está iniciando uma temporada também, começou na quarta-feira com a equipe profissional. E se a gente for pegar outros times também, como São Paulo, o próprio Cruzeiro, enfim, estão tendo essas dificuldades, o torcedor do Remo acredito que vai ter essa cobrança, mas demora um pouco, até porque tem muitos jogadores que ainda vão estrear, que estão se adaptando, para o torcedor poder entender que isso não é uma realidade que vai ficar só no Remo, essa dificuldade inicial, porque isso é uma coisa que o calendário desse ano vai acabar fazendo com que os times tenham essa dificuldade, não é isso? E também até para ser um pouco mais didático com o torcedor azulino, quando você está na pré-temporada, você bota níveis altíssimos na parte física para que ele possa ter uma caixa maior de absorção de melhor potencial durante o ano. Mas isso tem um preço. Você pode olhar que no próprio nosso jogo contra o Águia, a dificuldade que o Remo estava, estou falando no sentido de você ver que os jogadores ainda pesados, mas o pesado não é no sentido de falta de treinamento ou no falta de condicionamento. É porque é um nível altíssimo de carga que você dá agora no começo para que possa aguentar a temporada toda. Para a gente encerrar, Braz, trazer jogadores para jogar uma Série A não é fácil, tem que ter muito poder de convencimento, principalmente em um time que está voltando depois de 30 anos, um time numa região afastada, e trazer jogadores de qualidade altíssima. A gente viu que o Remo deu uma bela reformada aqui na estrutura interna, há muitas coisas a evoluir. Como é que tem sido o trabalho, junto com a diretoria, junto com todos os pares aqui que fazem o Clube do Remo, para que o clube possa evoluir nessa parte estrutural e poder atrair esses atletas que já estão acostumados em grandes estruturas, poderem encontrar aqui uma estrutura adequada? A grande verdade, Bruno, é que por mais que a gente faça um esforço enorme aqui no Baianão, para que a gente possa fazer as melhorias, mesmo com todas essas melhorias, fica muito aquém de um grande centro de treinamento ou de um centro de treinamento regular, médio, vou dizer dessa forma. Então, assim, é difícil, é mais difícil trazer jogador para cá e mais ainda trazer jogador para cá quando você tem responsabilidade na parte financeira e não queira trazer jogador por trazer a qualquer preço. Isso aqui a gente está sempre se posicionando e tentando fazer de uma maneira que seja a mais justa possível na parte financeira e a menos lesiva para o Remo. Tá certo, muito obrigado, bom dia a vocês, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, irmão, obrigado ao Marcos Braz também. Saindo do Clube do Remo, vamos ao vivo com o Paysandu. Ao nosso lado, Márcio Tuman, novo presidente do Paysandu, com um desafio muito grande. Márcio, bom dia para você, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bem-vindo aqui com a gente. Domingo começa oficialmente dentro das 4 linhas, né? Porque fora dela, vocês já estão trabalhando, o Paysandu já trabalha desde dezembro e vem se montando para essa temporada. A temporada do ano passado
como já está falando, já passou, né, águas que já passaram, acredito que seja o momento de olhar do Paysandu de hoje e o Paysandu para o futuro. E são muitos desafios, né, Márcio? É verdade. Muito bom dia, em primeiro lugar, à imensa nação bicolor, bom dia ao telespectador do Bom Dia Pará, bom dia Abner, Fábia, a todos da equipe. É um grande desafio, sem dúvida, e a gente tem que saber que a temporada 2025, ela não é uma temporada para ser esquecida, é uma temporada para ser lembrada, porque é uma temporada que nos ensinou. Então fica a lição, fica os aprendizados que a gente está aplicando desde o início agora da temporada 2026. Para a gente, 2026 começou lá em novembro, logo na sequência do final do Campeonato Brasileiro, e a gente vem tentando realmente acertar, né, a nossa margem de erro, até pela situação financeira que o Paysandu se encontra, é uma margem de erro muito pequena, então a gente precisa acertar mais nas contratações, valorizar os ativos que o Paysandu tem, né, os atletas que são da casa, e fazer uma mescla com os atletas que estão sendo contratados, mais experientes, e com esse equilíbrio, a gente entende que o Paysandu vai estar mais preparado para enfrentar os desafios de 2026. A palavra equilíbrio, Márcio, você cita muito bem, e aí eu te faço a pergunta, o que vai ser prioridade, Márcio? Ou vocês vão tentar trabalhar essas duas coisas juntas? A primeira, tornar o Paysandu mais saudável financeiramente, podemos dizer assim, com os problemas que a gente sabe que existem, e a diretoria com transparência mostrou muito bem isso no início da tua gestão, e o resultado desportivo. Como trabalhar essas duas situações? Imagino que seja um baita desafio, né? Eu diria, Abner, que esses dois fatores não são exatamente duas prioridades, certo? Eu diria que uma é uma condição e a outra é a prioridade, né? Então, a prioridade é sempre ter o desempenho esportivo. Um clube do tamanho do Paysandu, ele não pode pensar numa competição sem ir para ganhar, para conquistar o título. Então, nós sempre temos em mente o desempenho esportivo, é uma prioridade nossa. Mas a responsabilidade financeira, a responsabilidade administrativa, ela é uma condição para que essa prioridade venha a acontecer, né? Então, essa prioridade do desempenho esportivo, ela nunca vai poder acontecer sem que a condição se realize. Qual é a condição? É que o Paysandu, ele consiga trabalhar dentro do seu orçamento, que ele consiga realmente ter uma temporada superavitária, que ele consiga realizar venda de jogadores que há muito tempo não se tem. Então, eu digo prioridade e condição, e dessa maneira a gente vai trabalhar. Muito bem. Fábia? Eu tenho uma pergunta, presidente, porque acho que uma das coisas mais interessantes e empolgantes que a gente tem acompanhado nos últimos dias sobre o Paysandu em relação às contratações é chamar a base, né, do Paysandu, dar essa oportunidade a esses jovens talentos. O que é que vocês têm levado em consideração na hora de fazer essa contratação e, quem sabe, aí a gente descobre novos talentos aqui do nosso estado a partir dessas contratações? É muito importante que essa oportunidade que a gente está dando para os atletas da base, ela seja também vista como um momento ímpar em que esses atletas eles precisam se desenvolver, né? Então, exige que a nossa torcida tenha paciência, exige que a imprensa também compreenda, né? Porque existe também esse papel da imprensa de, às vezes, o atleta tem um primeiro erro em algum lance importante e a própria imprensa fomenta... Que cobra, né, a base e critica a base. Exatamente, cobra a base, mas quando a base entra, né, já quer que a base esteja pronta. Mas como é que a base vai estar pronta se a base não joga? Então, a gente vê que os nossos atletas da base, até por uma questão estrutural, eles jogam muito menos do que um atleta da base do Rio, de São Paulo, dos grandes centros do futebol nacional. Então, a gente precisa compreender que esses atletas eles jogaram menos. Eles precisam participar, é isso que a gente está oportunizando. Então, esses atletas eles se apresentaram dia 16 de dezembro no nosso centro de treinamento. Eles tiveram a oportunidade de contribuir desde dezembro, né, junto com o time profissional, junto com os atletas mais experientes, tiveram o mesmo tratamento, não só de nutrição, mas de estadia no hotel, a atenção da comissão técnica, e aí a gente vai avaliar realmente quem está na frente e que pode já contribuir de uma forma imediata e quem precisa caminhar um pouco mais, até porque algum desses atletas também ainda tem idade de sub-20, né, então são atletas que a gente também vai usar nas competições de sub-20, porque o Paysandu pretende também ter acesso à Copa São Paulo 2027, ter acesso a algumas competições. Nós chegamos agora nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20, foi um grande feito, quase passamos para as semifinais, né? Aliás, perdemos para um finalista e perdemos nos pênaltis, então mostra que apesar das dificuldades, né, essa nossa equipe ela tem um futuro, tem
os jovens talentos que podem contribuir sim no profissional. Márcio Tuma, presidente do Paysandu, isso é uma concepção de vocês, dessa nova gestão, ou é uma questão financeira mesmo, aí tu acaba oportunizando a base, ou os dois juntos? São os dois juntos. São os dois juntos, porque a gente sempre ouve, né? Eu tenho o mesmo sentimento da torcida, isso as pessoas inclusive nos cobram no Instagram, nas redes sociais, e dizem assim, não, eu quero ver, quando chegar na hora vai vir um medalhão para ocupar o espaço do atleta da base. E eu tenho essa mesma sensação, né? Porque ao longo do tempo você vê, né, as pessoas falarem de base, mas é muito difícil aplicar isso na prática. Por quê? Porque é desafiador, né? Você, de alguma maneira, fica preocupado, né? Você tem ali um atleta que está em formação e esse atleta vai ter que realmente desempenhar, vai ter que performar e, digamos, o que seria mais seguro, mais prático, seria trazer atletas que são já formados. Então, isso aí seria a fórmula que vem sendo utilizada, que não é uma fórmula errada, tá? Mas eu acredito que a formação de atletas ela é algo que é fundamental no clube de futebol. Principalmente no mercado hoje que cada vez é mais inflacionado, no mercado que está cada vez mais caro. Então, se o Paysandu não der essa virada de chave, ele não vai ter condição de sobreviver dentro de um mercado de elite do futebol, né? Então, é uma condição de sobrevivência. Então, voltando à tua pergunta, acho que é uma mescla das duas coisas, né? É algo que realmente a gente acredita e é algo que também cai com uma luva na atual situação financeira do clube. Presidente, você falou em medalhão, não considerando a questão do medalhão, mas o torcedor vive a expectativa e até a imprensa, algumas coisas foram ventiladas, que nos próximos dias, porque os anúncios de contratação no Paysandu estão causando uma expectativa muito grande, porque está sendo pontual, né? Então, o torcedor de repente vê essa necessidade de tê-la. Nos próximos dias, já que o senhor está aqui no Mundo de Pará, a audiência é muito pouca gente está assistindo a gente, o senhor não gostaria de deixar aí, né, a posição? O diretor disse, que pouca audiência, rapaz, calma, estou tentando enrolar o presidente para ele dar uma notícia exclusiva no Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. Um jogador de meio campo, um zagueiro, um lateral, aí só pode dizer de onde vem mais ou menos, a gente tenta descobrir. Mas tem essa expectativa de até a estreia do Parazão, domingo, só de repente até apresentar um atleta? Existe a expectativa da contratação de um lateral esquerdo. Então, é uma posição realmente que a gente está buscando, mas a gente não tem revelado esses interesses dos atletas que estão em foco, até para preservar a negociação, né? A negociação ela já é difícil por conta da questão dos atrasos, né, de toda a situação financeira, então a gente tem convencido os atletas, mas desde dezembro os pagamentos têm sido feitos de uma forma totalmente adimplente, em dia, isso também já reflete. Então, a gente entende que nos primeiros meses a gestão fazendo tudo rigorosamente em dia, também já vai fazer com que mais atletas se interessem para vir aqui para o Paysandu. De maneira que a gente preserva, a gente não está realmente comunicando essas negociações, mas muito em breve a gente espera anunciar, quem sabe antes da primeira rodada, ou então ao longo do Campeonato Paraense, a gente vai reforçando o time, isso vai acontecer no seu tempo. Já falar em reforçando o Paysandu em casa, contra o seu ingresso e acompanhe a estreia do Papão. Boa sorte, bom ano, presidente. Obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada a você pela sua companhia. Ótimo final de semana. Até segunda.